Agora vai. Tá gravando? Sim. Ok. Vamos começar com uma oração? Senhor nosso Deus, nós te pedimos a tua graça nessa hora, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dirija, pedimos que o Senhor capacite-me e abençoe a cada um aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações e que não seja só um mero conhecer, mero saber, mas que possamos ter a vidas transformadas, ó Deus. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos para as fases de crescimento. Para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Não tem como nós crescermos ou nós mudarmos se a gente não entender em que situação nós estamos, né? Então, para a gente desejar essa mudança, a gente precisa saber o que nós, em que nível nós estamos e para que direção nós precisamos caminhar, tá? Então, a Bíblia, ela faz um comparativo, né? Porque ela mostra uma semelhança do nosso crescimento físico, natural, com o nosso crescimento espiritual. Então, aqui o Kenneth Hagin, ele, no livro dele chamado Crescendo Espiritualmente, ele fala dessa importância da gente localizar onde nós estamos em relação a essas fases, para que, através disso, a gente vai poder definir não apenas o ponto em que nós estamos também, mas que direção nós devemos avançar, tá? Então, ele fala de 3 fases, né? 3 etapas no desenvolvimento espiritual, tá? Então, a primeira é a primeira infância, a meninice e a varonilidade, tá? Que é onde são as etapas que a Bíblia cita, tá bom? Então, vamos ver algumas características de cada uma dessas etapas. E aí o Luciano Subirá, ele acrescenta mais uma etapa, tá? Que é do jovem, tá? Então, tem o recém-nascido, o menino, o jovem e o adulto. Tá? Então, vamos ver essas fases. Bebês recém-nascidos. Primeira passagem é de 1 Pedro 2, 2 e 3. Pode ler. Eu vou ler então. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que não por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Tá? Então, aqui fala das crianças recém-nascidas que desejam o leitinho, né? Porque é o que ele pode beber, né? O bebê é o que o bebê pode beber. No grego, artigenetos, né? E brephos, que significa, respectivamente, segundo Strong, recém-nascido ou criança não nascida, ou embrião, feto, criança recém-nascida, ou infante ou bebê, tá? A versão transformadora traduziu essa passagem de 1 Pedro assim:
como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, tá? Então, esse é o primeiro nível, né, daquele que começou a sua vida espiritual. João 3:6. João 3:6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Uhum. Tá, então aqui a gente vê que é um novo nascimento, né? Aquela pessoa que teve um encontro com Jesus, então experimentou o nascimento na sua vida espiritual. Então, aquele que acabou de nascer, de ter essa experiência, então ele é um bebê recém-nascido. 1 Pedro 1:23. Posso ler, Fê? Porque vocês foram regenerados não da semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tá? Então, a pessoa que teve o um encontro com Deus, experimentou então um novo nascimento e essa regeneração, tá? Não é mais de natureza pecaminosa, mas agora é de uma nova natureza, a natureza de Jesus, né? Tiago 1:18. Eu vou ler Tiago 1,18. E nos deu a luz pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Uhum. Então, através da palavra de Deus, nós temos essa transformação de vida, né? Então, aqui fala lá das primícias, né? Como foi na criação. É como se fosse restaurado para aquela natureza pura, né? Que a gente tinha antes do pecado, tá? Apesar da pessoa ser adulta, se ela conheceu Jesus adulta, ela é ainda um bebê, logo que ela se converte, tá? Então, às vezes, por causa dessa falta de compreensão, né, que algumas pessoas acabam negligenciando as pessoas recém-convertidas, né, e ela acaba não conseguindo crescer, né? Então, tem gente que, assim, você sabe, né? Que nem eu lembro quando eu estava em Bastos, o professor de escola dominical, ele era católico e ele se converteu lendo a Bíblia sozinho, né? E foi buscando assim, lendo a Bíblia, ele foi buscando para crescer. Então tem gente que consegue, né? E está buscando, e Deus vai abençoando e vai alimentando. Mas tem pessoas que precisam de cuidados, né? Por exemplo, se uma pessoa viveu, sei lá, a vida toda no candomblé, ou a vida toda no espiritismo, e teve um encontro com Jesus, se ele não tiver um cuidado, ele vai ter muita mistura na cabeça dele, né? Não vai saber compreender e não vai conseguir discernir, tá? Agora, um novo nível é o nível de meninos. Efésios 4:11-12. Efésios 4:11-12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Uhum. Então, aqui, os meninos ainda. Aqui ele está falando dos meninos e dos adultos, tá? Porque aqui tem aqueles que já são pastores e mestres, aqueles que já estão, né, trabalhando no aperfeiçoamento dos outros, mas aqui está mostrando o corpo,
e os 5 ministérios, tá? Aqui em Efésios. O alvo, o propósito de toda a igreja é a gente chegar nesse aperfeiçoamento dos santos, todos nós, né? Efésios 4, 13 a 15. Vou ler isso aí. É, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tá? Então, o que que significa a gente chegar nessa perfeita varonilidade? Essa perfeita varonilidade é a gente alcançar essa fase adulta, né? A gente conseguir ter essa maturidade, atingir a plenitude de Cristo, né? Paulo mostra, então, que antes da gente chegar nessa meta de ser adulto, a gente tem essa fase de menino, né? Como que é o menino? O menino, aí no grego, é néfios, né? Infante, criancinha, menor de idade, infantil, imaturo, inexperiente. Por isso que Paulo ele fala, não sejamos como meninos que são levados por qualquer vento de doutrinas, né? Quer dizer, ele não consegue ter uma posição firme e acaba sendo levado, né, por qualquer alguém que consiga convencer um pouquinho mais, né? É levado, tá? São aquelas pessoas que não conseguem estar firmes na fé, né? Aqui ele é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais autonomia do que o recém-nascido. O recém-nascido, se não der comida, ele morre, né? Aqui ele já consegue ter um pouquinho de autonomia, consegue fazer um pouquinho as coisas e ter um pouco de responsabilidade, tá? Mas ainda não chegou na fase adulta. Fase dos jovens. 1 João, essa fase intermediária entre criança e adulto, foi João que usou esse termo, tá? 1 João 2, 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês escolheram o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, não, desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevi porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Uhum. Então, ele mostra 3 fases, tá? Então, primeiro, filhinhos, né? Então, esse termo dá para a gente entender, é aquele que é o novo na fé, né? Então, fala lá, vocês, os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome, e também porque vocês conhecem o Pai, tá? Então, esses filhinhos é o novo na fé, e no grego é teknion, e significa criancinha, tá? É aquele que acabou de nascer, tá? Então, é o mesmo termo para o recém-nascido, tá? Então, ele só conhece o pai, ele só teve encontro e é, ainda ele depende do outro, né? Aí ele pula para os pais. Pais, aqui, a palavra no grego é pater, né? É o gerador, o antepassado masculino, o antepassado mais próximo, pais naturais, autores de uma família, é, pais naturais,
Então, todo esse significado mostra aquele que não somente cresceu espiritualmente, mas se tornou tão maduro que está gerando novos filhos na fé, tá? Então, os pais já são adultos e são aqueles que geram, produzem frutos, tá? 3 jovens. Então, um outro terceiro grupo, que aparece aqui na alegoria de João, que é composto pelos jovens. Não são adultos, mas também não são mais crianças, tá? Porque eles são fortes. São fortes porque a palavra permanece em vós. Então, em contraste com as crianças, que é indefeso, o jovem sabe lutar, né? E tem vencido o maligno, fala a palavra, tá? Então, você vê que é um pouquinho diferente dos recém-nascidos, dos meninos, né? Que né, os recém-nascidos depende totalmente do cuidado. Os meninos têm um pouquinho mais de autonomia, mas ainda não têm essa força, né? Aí tem os jovens que já têm já são um pouquinho mais desenvolvidos, são vitoriosos, têm um pouquinho mais de autonomia e são fortes, né? Mas talvez ainda não estejam produzindo, né? Não estejam gerando filhos, tá? Então, o comportamento e a habilidade de cada fase são diferentes. Tem uma tabela aqui, dá para ver todo mundo? Então, tem aqui a fase dos bebês recém-nascidos, né? A característica deles é que são novos convertidos e o comportamento dele é uma dependência total, né? Eles não conseguem entender, a fé deles é bem fraquinha, é, você precisa ajudá-los, né? Criancinha, filhinhos, eles têm um pouquinho mais de autonomia, as características deles é, né, são imaturos, têm alguma autonomia, tá? Então, um pouquinho. Jovens são crentes mais desenvolvidos e têm mais autonomia. Adultos pais são adultos que reproduzem e têm essa expressão de responsabilidade. O intuito desse curso tudo é que nós todos possamos chegar nesse nível de maturidade, tá? Vamos ver. Para cada fase também, nós temos uma dieta especial. Não vamos comer pipoca. Vamos comer comida apropriada para cada fase, tá? Então, tanto como naturalmente como espiritualmente, a gente precisa ter uma nutrição correta, né, para que a gente possa crescer, tá? E é interessante porque eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? O crescimento espiritual demanda tempo e também o alimento, né? Se você não se alimenta corretamente, a gente vê, né, que nem aquelas crianças desnutridas, né? Ela não cresce, elas na barriga só fica, tem umas que tadinhas, a barriga só incha, né? E elas não crescem porque elas não estão recebendo nutrição, né? E aí, às vezes, é só água ou assim, alimentos que não têm é, nutrientes necessários para dar o crescimento, né? Então, tem uma dieta adequada para cada fase, né? Jesus, quando ele foi tentado, ele fala essa palavra de Mateus 4:4, que não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão natural, ele alimenta o corpo, mas o espírito é alimentado pela palavra de Deus, né? Então, quando Paulo fala para Timóteo, né,
você precisa ser alimentado. Então, pedi para ler 1 Timóteo 4:6. 1 Timóteo 4:6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Tá? Então, ensinar a palavra é você nutrir as pessoas, né, de palavras de fé e boa doutrina, tá? Aqui, alimentado, no grego é entrefo, é nutrir uma pessoa ou algo, né? Então, algumas versões usam a palavra nutrido, outras versões usam a palavra alimentado, mas ele quer dizer que essa alimentação só pode ser através da palavra de Deus, né? Hebreus 6:5. Posso fazer. Hebreus 6:5. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ah, Uhum. não. Provaram a boa palavra de... É isso. Aqui, então, pessoas que provaram, tá? Provaram a boa palavra. Essa palavra provaram no grego é geomai. Significa provar, testar o sabor, saborear, tomar uma refeição, sentir, experimentar, comer, nutrir-se, né? Então, a palavra de Deus é o alimento e a comida para o nosso espírito, né? Precisamos ver qual é o cardápio propício para cada fase. O recém-nascido, ele precisa desse leite, né? Leite materno. Se você tentar dar um alimento, você pode não produzir algo bom, né? No bebezinho. Por mais que você tenha a intenção de alimentá-lo, né? Então, se você não der o alimento certo, você pode até matá-lo, né? Aqui o Paulo ele menciona isso quando ele fala para os Coríntios, 1 Coríntios 3, 1 e 2. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Irmãos, não pude falar-lhes como as pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, Paulo ele teve que falar, porque Coríntios, por mais que eles era uma igreja cheia de dons, estava experimentando, vamos dizer assim, do Espírito Santo, né? Então, aparentemente, você olhava para a igreja de Corinto e falava assim: nossa, uma igreja espiritual, né? Alguns até poderia pensar que eles eram maduros. Mas Paulo fala: não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Vocês ainda são crianças, então vocês só vão poder tomar leite, porque se eu der comida, vocês não vão aguentar. Vai ser pesado, né? Então Paulo ele explicou isso. E fiquei pensando nisso, como é sério. E tem gente que não cresce, então por isso que ele não suporta a palavra. A palavra às vezes é pesada, né? Porque a pessoa não cresceu. Por isso a importância da gente estar buscando de Deus esse crescimento, né? Buscando de Deus esse aperfeiçoamento, essa transformação. Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar,
porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá? Então, aqui, quem se alimenta de leite é o bebê, né? Quando ainda é bebê, ele ainda não consegue processar o alimento sólido, então precisa de tomar leitinho, né? E assim na vida espiritual também, o crente maduro, ele consegue digerir, né, algumas verdades espirituais, enquanto que aqueles que são imaturos, que são crianças ainda, ou bebês na fé, eles não conseguem, tá? Ter esse discernimento do bem e do mal, né? É, algumas pessoas na igreja parece que nunca consegue compreender algumas verdades da Bíblia por causa disso, porque ainda não conseguiram crescer, ainda são bebês. E aqui, então, Paulo fala que o alimento sólido pode ser como um veneno, né, se for dado para uma criança, tá? Então, quando Paulo falou aos coríntios que eles ainda são como criança, que não conseguem suportar, né? Então precisa dar, tipo assim, aquelas verdades mais elementares. Ah, que Deus é amor, né? Que Deus ama, que Deus tem graça, que Jesus salva. Essa verdade que é mais leve, que é mais suave, né? Quando você começa a falar das tribulações e que você tem que suportar perseguições, né? Que você vai passar por sofrimentos por amor a Cristo. Isso não dá para ser falado para uma criancinha, para alguém que é bebê na fé, porque ele não vai suportar, né? É só para aqueles cristãos maduros que entendem, falar, puxa, porque eles vão começar a questionar se Deus é amor mesmo, por que que Deus está me fazendo sofrer tudo isso, né? Então, são esses tipos de alimento que o bebê na fé não consegue suportar, né? São pesados demais, tá? Algumas pessoas ficam confusas, até se afastam de Deus por causa disso, porque não conseguem digerir o alimento sólido, tá? E se você não souber entender em que local você se encontra, se você é bebê, se você é menino, então você vai ter dificuldade para poder saber qual alimento você vai suportar. Aqui eu coloquei aqui natural, carnal e espiritual. Outras nomenclaturas que a Bíblia usa para indicar as fases de crescimento ou maturidade, tá? Então, vamos ver aqui nas cartas de Paulo essas nomenclaturas, natural, carnal e espiritual. 1 Coríntios 2 é uma passagem meio compridinha, mas vamos ler, tá? 2, 14 até 3, 3. Deu para entender? É do capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 3, versículo 3. Quem é? Se quiser, eu posso ler. É, 1 Coríntios, versículo, versículo 2, capítulo 14. É, 1 Coríntios 2, Versículo 14. 14. Ah, tá. A Ora, partir do 14.
Se eu estiver errado, eu ia dizer. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Continua. Aí, eu, porém, irmão, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como as crianças. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e ainda andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Até o Apolo? Quem é 3. Paulo? Então, Paulo, ele faz essa referência ao homem natural, carnal e espiritual. Vamos ver um pouquinho cada fase, tá? Que ele quis dizer. O natural é. Ah, é ruim de falar isso aqui. Psu, psu, psutikos. Psutikos, tá? No grego, que faz parte da respiração, que tem a natureza e característica daquilo que respira, o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração. A natureza sensual com sua dependência dos desejos e das paixões. Então, alguns acreditam aqui que o psíquico, né, é o termo usado no original, indica o homem que é entregue à sua psique, né, a mente ou a sua razão. É apenas uma definição, né, de qualquer um de nós, na verdade, porque todos nós nos movemos racionalmente, né? O ser humano tem a razão, né? Mas aqui, em João 3:3, pode ler alguém? Eu vou ler. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Tá, então, aqui Jesus fala para Nicodemos uma questão importante para a vida espiritual. Nicodemos era um homem que conhecia as leis de Deus, né? E ele ele era um conhecedor da palavra, mas ele ainda não tinha um encontro verdadeiro com Deus. Então, ele teve até uma dificuldadezinha aqui para entender o que era nascer de novo. Porque ele perguntou para Jesus, lembra? Nossa, como eu, sendo velho, vou entrar de volta na barriga da minha mãe? Ele pensou por meio natural, né? Então, ele não tinha entendido, tá? Então, quem é, assim, essa definição do homem natural é aquele que é alguém sem Cristo, é alguém que ainda não nasceu de novo. Então, ele não, como Paulo falou, então, quem é natural não entende das coisas do Espírito de Deus, né? São loucura para eles, porque ele não teve essa experiência. Então, eu lembro um rapaz que ele tinha muitas crises. Ele tinha muitas crises e todo mundo ficava falando para ele que ele tinha que aceitar Cristo, que ele tinha que aceitar Cristo. Um dia eu comentei com ele assim: você nunca vai saber o sabor da maçã se você não morder ela. Eu posso falar, a maçã é meio azedinha, a maçã é meio docinha, a maçã é molhadinha, a maçã é durinha, a maçã é gostosinha, mas ele não vai saber como é o gosto da maçã se ele não morder. Então, eu estava conversando com ele, mas ele estava tendo essa luta para para aceitar Cristo, mas na verdade nem era porque ele não queria Cristo. O problema dele era o testemunho negativo do pai dele. Então aí não era nem a questão assim da conversão. A questão dele lá era
da santificação, sabe? Assim, porque ele esperava uma atitude melhor na vida de quem conhecia Cristo e ele não estava vendo, né? Então, mas ele era uma pessoa sem Cristo, então ele entrava nesse grupo aqui, o homem natural, tá? O outro grupo é o carnal. É alguém que já foi convertido, mas não se desenvolveu espiritualmente. 1 Coríntios 3:1. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Tá? Então, essa expressão carnais e crianças em Cristo são pessoas que já foram regenerados, mas ainda não abandonou essa infância e ainda se alimenta de leite, quando deveria estar já sendo, vamos dizer assim, adulto e vivendo uma vida espiritual. São pessoas que tá anos na igreja, mas não cresceram espiritualmente, né? Infelizmente, tem bastante gente que se contenta só com a salvação. Para ele está bom, mas ainda não deixou que o Espírito pudesse transformar e poder estar experimentando uma vida mais madura, né? Espiritual. Aqui é aquela pessoa que consegue compreender a verdade de Deus profundamente, tá? Não com a razão, mas pelo Espírito. Hebreus 5:14. Eu vou ler. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uhum. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando aqui, né, ele cita um autor, o Drummond Lacerda, no livro que chama Fora do Alcance das Crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer. Ele fala assim que, porque vocês são crianças, meninos, então não podem experimentar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são adultos. Então, às vezes a gente pede coisas para Deus, né? Assim, Deus, eu quero experimentar mais de ti, mas a gente não está preparado para todas as verdades que Deus tem para aqueles, né? É, somente para aqueles que têm essas faculdades exercitadas. Precisamos desenvolver essa vida no espírito para poder experimentar, né, todas a plenitude de Deus, tá? Precisamos deixar que o Espírito Santo possa nos governar. Vamos ver o que mais. Será que acabou aqui? Aqui. Então, o Drummond Lacerda, ele fala isso, né? Que enquanto você não tiver um diagnóstico, você não vai poder ministrar um remédio correto ao doente, né? Então, a cura começa com o reconhecimento. A maturidade também começa quando a gente consegue enxergar aonde a gente está sendo imaturo, né? Então, perceber que a gente precisa crescer e deixar Deus mostrar as áreas em que a gente precisa crescer. Eu tenho feito discipulado e é uma caminhada assim que às vezes assim tem sido muito bom, mas tem hora que é muito difícil, porque a gente encontra com umas verdades e você fala, meu Deus, a gente ainda está num processo, né? E
eu acho assim, o mais importante é a gente saber que a gente, Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente falha, quando a gente é teimoso, né? A gente às vezes não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer, mas quando a gente reconhece que a gente é imaturo ou que a gente precisa crescer, né? Aí Deus pode trabalhar nas nossas vidas. Quando a gente nem percebe onde a gente está, a gente acha que está tudo bom, então a gente não vai crescer, né? A gente vai ficar lá parado, né? Então, eu queria que cada um aqui pudesse estar pensando em que fase você está. Será que você já está conseguindo enxergar, discernindo, né, as coisas bem e do mal? Eu, eu, eu falo assim, eu acho legal o fato de vocês estarem aqui porque vocês têm desejado crescer. Isso já é um ponto a favor de cada um de vocês, porque por mais que, né, talvez outras pessoas podem falar, não, mas você é assim, 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 mas eu penso que quando você tem o desejo, porque de, de buscar de Deus, né, que você possa mudar, né, possa ter mais de Deus, porque assim, se você olhar a vida de Davi, Davi não foi um homem perfeito, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele nunca errou. Ele cometeu uns pecados grosseiros, né? Você fala assim, nossa, eu que nunca ia pecar do jeito que ele pecou, né? Ele adulterou, ele mandou matar o marido da mulher que ele cobiçou e, e né? E várias outras coisas assim. Mas por que que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Alguém sabe? Ah, Que ele tinha Deus no coração, acima de tudo. Tinha eu acho, Deus no coração. Aham, que mais? ó, ele era, acho que por causa da sua fé, humildade, coragem e obediência a Deus. Coragem, humildade. Pulei no Google. Ele tinha um coração quebrantado, né? Ele tinha um coração que se arrependia e voltava para Deus. Então, por causa disso, não era porque ele fazia tudo certo, mas é porque ele reconhecia que ele errou e ele se voltava para Deus. Então, esse era o homem segundo o coração de Deus. Então, o mais importante é você entender onde você está, se localizar e não desistir, não parar de crescer, porque Deus tem muito para aqueles que são maduros. Para aqueles que ainda são bebezinho, ele vai dar só leitinho. Mas para quem são maduros, vai conseguir experimentar de alimento sólido, de plenitude do espírito, tá? Então, gente, não vão ficar parado, estacionado em criancinha, em jovens. Ah, não, eu já estou vencendo o mal, então já tá bom, porque eu sou forte, eu sou jovem. Tá bom, mas pode ser melhor, né? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem colocado sede e fome, ó Deus, no meio do teu povo.
E obrigado por cada vida aqui que tem participado desses estudos. E, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude a sair das fases de criança, de jovens, e queremos chegar, ó Deus, à estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, ó Deus, sermos semelhantes a Jesus Cristo. Ó Pai amado, obrigada pela tua misericórdia, que não desistiu de cada um de nós, ó Deus, mas dá a nós, ó Deus, cada dia mais essa perseverança, esse discernimento, ó Pai, poder compreender tuas verdades e poder se alimentar de uma forma correta. Continua a dar-nos sede e fome, ó Deus, da tua palavra, de estarmos em comunhão contigo, ó Deus. Que não seja só para conhecimento, mas que seja para um relacionamento vivo com o Senhor. E que o Espírito Santo tenha a liberdade de agir nas nossas vidas e através de nós. É que eu peço e agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, que pena. Eu não vi, porque a gente estava só o nosso grupo e não vi que Helena saiu. Ela não ficou. Ah, tô gravando ainda. Deixa eu parar.